Oi, bem-vindos ao tour da minha casa. Depois de 4 anos morando aqui em Berlim, a gente decidiu finalmente mostrar esse apartamento para vocês. No final do vídeo eu conto mais sobre valores, como que é morar aqui, pontos positivos, negativos, mas por enquanto, bora de tour. Vamos começar então pelo hall de entrada. Essa aqui é a nossa porta principal. A gente tem até um interlocutor aqui para abrir a porta, um monte de gancho. Atrás de mim, atualmente, tem capas de chuva, mas no inverno, geralmente é aqui que fica inverno coisas. E aí a gente tem um armário de sapatos, logo ali fica o nosso banheiro. E seguindo o corredor é onde a gente tem os outros cômodos, é onde a gente vai pro meu quarto, pra sala e pra cozinha. Aqui tem um banco com 2 coisinhas de gatinhas, então é aqui que tem as caixas dessa gata número 1, que é a Matilda, por ordem de aparecimento no vídeo. E a gente também tem aqui mais bolsas e mais sapatos e tudo mais. Esse é o lugar que talvez já mudou mais na nossa casa, porque tá sempre de um jeito diferente. Esse aqui é o nosso banheiro. Esse é um banheiro que é antigo, mas ele tem uma banheira. Ele é um banheiro que tem essa enorme placa de aquecimento aqui, que é onde a gente pendura toalha e tudo mais. A gente tem o luxo de morar no térreo, então isso significa que a maioria dos nossos cômodos aqui tem essa linha de água quente aqui, ó, atrás, aí embaixo. Essa é uma linha que tem em quase todo o cômodo e só isso já esquenta muito o nosso apartamento sem necessariamente ligar o aquecedor. Aqui é onde a gente tem um monte de coisinhas, a gente tem os nossos produtinhos, tudo isso e a maioria das coisas da nossa casa é da IKEA. Aqui em alemão a gente fala IKEA. E não tem muito mais pra mostrar, né? Banheiro é uma coisa assim... É isso, gente, é isso. Aqui tem o meu gnomo também, olha. Ele é de areia, então a gente costuma deixar ele aqui. Porque gato não gosta de porta fechada, né? Então fica assim. Isso aqui eu que fiz recentemente, essa semana. Muito fofinho, né? E aqui tem uma Nossa Senhora também, que a gente trouxe do Brasil uma vez. Proteção, né? E grudou ela logo ali. Essas duas, por exemplo, foi ele que pintou. Bora então conhecer a cozinha. Vou deixar pra vocês o antes e o depois. Eu tenho fotos de como ela era antes, de como ela era assim, vazia. Aqui é onde a gente tem 2 outras caixas da Grace, que é minha outra gata. A gente tem lixos, e lixos na Alemanha são sempre organizadinhos, então a gente tem caixa pra cada lixo. Tem o nosso robô, que é um robô que lava o chão e passa pano e também aspira, ele faz tudo e fica aí. A gente tem também air fryer, a gente tem uma Wasserkocher, que é onde a gente aquece a água. Assim é onde ficam as nossas panelas mesmo, e os nossos utensílios, umas coisinhas que a gente já instalou. Essas paredes não são maravilhosas, então, teoricamente, não foi fácil de instalar e também não é a coisa mais firme do mundo, mas tá tudo aí. Tudo aqui também, que é mais um armário. Detalhes que a gente fez recentemente foi de mudar esses abridores de mão, ganchinho, não sei como é que chama isso. Maçaneta? Maçaneta. Esse daqui, se não me engano, é de Dublin, da minha viagem que eu fiz com a minha irmã esse ano. E esse daqui é de uma lojinha que chama Zostrene Grene, aqui na Alemanha. Então, ela é da Suécia, se não me engano. Detalhezinhos que fazem a diferença. Eu sempre amei as casas aqui da Alemanha que tem esse vidro na porta. Eu acho isso muito chique. E desde que eu... Enfim, há 8 anos atrás, quando eu vim ficar com a família do Henry morando em Berlim por uns meses, eles já tinham uma casa que a cozinha também tem essa porta, assim. E eu sempre achei muito... eu achei icônico. Eu sempre achei legal. Atrás fica ali um monte de ecobags. A nossa geladeira, ela abre por aqui, infelizmente, então não é muito prático, mas é do jeito que é, que a gente conseguiu arrumar para que tudo caiba no cantinho. E o Henry, ele também é canhoto, então muitas coisas a gente geralmente não necessariamente tem pensado pro lado direito e sim pro lado esquerdo. Então ele abre daqui mesmo. E aí... Pra mim é melhor, né? Exato. E aí tem o fogão. Esse é um fogão que veio já com esse apartamento quando a gente mudou.
A nossa máquina de lavar, que fica aqui na cozinha mesmo, e ela só lava, ela não seca. Essa é uma pia que também veio com o apartamento quando a gente mudou, e não é das melhores, mas dá pro gasto. Mesma coisa que o fogão. E aqui é uma lava-louça que a gente comprou depois. A gente não tinha ela desde o começo, mas é necessário, né? Eu acho que ajuda bastante. Se vocês assistiram os vlogs ali passados, eu instalei recentemente essa redinha de gatos também. E é uma redinha que as duas gatas têm aproveitado bastante. A gente mora no térreo e tem um lindo quintal aqui na frente. Então é lindo de respirar. Até a gente sempre abriu a janela e, enfim, gostava de toda manhã comer aqui, respirar aqui. Hoje em dia a gente não come muito aqui, mas até pra, como a gente cozinha e não tem exaustor pra ventilar, é excelente e é necessário. E agora as gatas podem aproveitar a janela. A Matilda acabou de pular ali. A Matilda pula sozinha e a Grace precisa de uma cadeira de apoio. A Grace não pula aqui sozinha. Eu acho que a cozinha é o lugar que a gente mobiliou primeiro, né? Acho que é o lugar que a gente mais investiu. O Henry pintou. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E a gente, enfim, tudo isso é da IKEA. Tudo isso é da IKEA. A gente colocou um monte de ganchinho em todos os lugares, porque cozinha precisa de muitos utensílios para funcionar, de fato. E ela acaba sendo uma cozinha muito grande, muito funcional, muito boa também. Queremos uma maior, talvez no futuro, mas por enquanto ela dá pro gasto. Ali em cima fica um monte de coisinhas, não nota não que tá feio. E aqui é o nosso, enfim, onde a gente guarda coisas de limpeza mais, por exemplo. E ali é mais coisas de pratos e comidas. Ele não é necessariamente pensado para ser um quarto, principalmente um quarto de casal, acho que ele não foi feito para isso. Ali no final, por exemplo, o chão é até diferente, é como se fosse uma sacada e eles tivessem quebrado e fechado para que isso virasse um quarto. Então é um quarto bem estreito, a gente não tem espaço de andar do lado da cama, mas ele acaba sendo um quarto bem longo. Então aqui a gente tem coisinha de gatos, a Matilda tá seguindo a gente no tour. A gente tem, enfim, o armário de roupas, esse cabideiro, sapatos ali. Aqui, por exemplo, uma cômoda é onde a gente inclusive estende roupa. Enfim, acaba sendo um quarto que é estreito, mas ele é bem longo. E uma das coisas que a gente mais ama aqui é essa vista, porque acaba que faz uma diferença a gente acordar e aí a gente olha para um jardim, olha para uma árvore, em vez de olhar só, sei lá, para uma rua ou para algum outro lugar. Então, acaba que você escuta quem mora do outro lado, ou tudo aqui ecoa muito, as paredes são muito finas, mas tem uma vista bonitinha, então a gente gosta muito de dormir e acordar aqui. Essa daqui é a nossa sala, que é o quarto maior do apartamento e o que mais sofreu mudanças durante os últimos anos. A gente vai colocar aí também algumas fotos de como que era o antes e talvez de como já foi em várias configurações diferentes, até a gente chegar na configuração que a gente tem atualmente. A gente dividiu os espaços da sala. A gente colocou aqui a nossa televisão e é onde a gente fez um cantinho bem pequenininho e aconchegante, eu diria. A gente tá bem próximo, assim, da televisão. E aqui tem os nossos livros, tem o nosso sofá, tem uma luz e tem um tapete. Então a gente fez essa daqui ser a nossa sala. Enquanto que atrás do Henry, que tá gravando, e atrás da porta ali, a gente ainda tem alguns móveis, algumas estantes assim, mas que não são tão bonitas e que é onde a gente guarda, por exemplo, caixas e coisas burocráticas e baguncinhas. Então é bom de esconder, colocar em caixas e aqui ter o máximo assim de decoração, porque é o que ainda dá pra ver. Aí a gente, não muito tempo atrás, também queria um instrumento. Mesmo que eu não toque esse piano todo dia, eu acho que faz a diferença você poder tocar 2 vezes no mês, uma vez no mês. E se você não tocar, às vezes a visita sabe tocar. Às vezes as minhas gatas andam aqui e tocam também. Então acho que dá um pouquinho de vida para um ambiente, principalmente esse ambiente de fluxo, assim, é onde a gente construiu, e tem vídeo, inclusive, no canal da gente fazendo esse update aqui. A gente construiu uma parede de gatinhas, eu mais ou menos pensei e desenhei como que ficaria isso,
E esse cantinho mais ou menos de hobbies, de instrumentos. Não só o piano, mas eu tenho uma cambala também, que, olha... Olha, a Matilda vem correndo. Tá vendo? Então acho que dá muita vida no ambiente, assim, de fato. E é onde, assim, a gente pendura um monte de coisas. Não é um piano, de fato, né? É um teclado. E a gente também não tem, até o momento, um pano. Então, assim, ele suja bastante, mas eu tô sempre limpando. Eu acho que é um cantinho bem fofinho, assim, de estar com as minhas gatas, tocar algumas coisas. E, ao mesmo tempo, tem esse puff que dentro dele, gente, tem o meu vestido de casamento, dentro dele tem almofada, tem um monte de coisa aí que a gente precisava, né, guardar em algum lugar, então ficou sendo este o lugar. Aqui a gente tem a nossa divisão. É uma que a gente queria muito fazer, de dividir e usar melhor o espaço, porque essa sala também é onde eu e o Henry trabalhamos. Então a gente comprou esses móveis, essas estantes aqui também na IKEA. E lá é onde você pode comprar um ou dois ou mais, a gente comprou dois. E aí tem como você instalar aqui luzes. Só que a luz que a IKEA vende não necessariamente é uma luz para plantas. Então essa luz aqui a gente comprou em outro lugar, uma luz branca de crescer mesmo as plantas amam. E querendo ou não, a gente também, como aqui no inverno é muito, muito escuro. Esse é um lugar muito escuro da nossa casa, todos os outros recebem luz, mas aqui a gente não recebe sol, a gente não recebe nadinha. Então, pra gente trabalhar, pintar, estudar, enfim, ter uma luz branca de vida, a gente tem por causa dessas plantinhas. Dá pra gente colocar plantas também aqui embaixo, nesses dois compartimentos de baixo também, mas é algo que a gente optou por não fazer, pra gente colocar aqui mais decoração, máquinas, caixas, equipamentos. O Henry ainda tem uma estante que é só dele, que não é de plantas e sim só de materiais. Aqui ele imprime os stickers dele, tem um monte de pincel e quadros e um monte de material também. E aí esse é o cantinho dele, esse é o cantinho onde ele pinta, cria, trabalha, desenha, faz tudo isso. Essas são pinturas, algumas, essa daqui e aquela ali são duas pinturas que ele fez. É um canto que ele já teve uma mesa horrível, ele já teve uma cadeira horrível também, porque ele é grande. Já foi lá naquele cantinho, a mesa dele, eu vou colocar umas fotos para vocês verem. E aí, atualmente, ele tem um upgrade no workspace dele. Bem melhor. Bem melhor. Essa mesa é da IKEA também. A minha também. São duas mesas que você pode subir, descer, ficar, enfim, em pé se você quiser. E se vocês quiserem um tour só do nosso setup, só dos nossos equipamentos, só do nosso workspace, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado também. Aqui é onde fica o nosso vinil também. Não é ideal, mas é o único lugar que a gente tinha por enquanto. Então a gente abre dali quando a gente tá sentado no sofá e coloca os nossos vinis e escuta uma musiquinha. O som fica atrás da televisão, então é um bom som e eu acho que de forma geral não atrapalha a gente ter, por exemplo, a televisão contrária à janela, justamente porque não é tanta luz assim. E aí essa já é uma boa separação, inclusive de luz que vem da janela. E a gente coloca a cortina, que é uma cortina de blackout. Olha, a Grace subiu! Dá pra ver. Olha, ela sobe lá na cadeira, porque ela não consegue subir. Tá vendo, gente? A Grace primeiro sobe na cadeira, aí depois ela bem desengonçadamente pula ali. Mas ela ama, ela tem amado ficar aqui, ela gosta demais. Né, Grace? Parabéns! Parabéns, mamãe! Curti, né? Vamos agora pro último cantinho, que é o meu cantinho. E ele é um cantinho muito especial mesmo. Ele também já tá assim faz um tempo, mas eu tô sempre mudando uma decoraçãozinha ou outra. Eu tenho no momento os meus cristais, eu tenho muita pedra, então comprei na Etsy esse... Meio que esse lugar que você pode estender ele e deixar ele no chão, você pode pendurar ele na parede. E aí eu tenho o meu lugarzinho de cristais, meu bonsai, minha orquídea. Aqui é onde eu, enfim, tenho tudo, né? E aí, de novo, se vocês quiserem o tour detalhado, contem aí pra gente que a gente faz um tour só do nosso setup mesmo. Tudo aqui, a maioria foi da IKEA. Algumas coisas como esse suporte de MacBook, assim, foram na Amazon que a gente comprou mesmo.
Essa prateleira, esse board, é tudo da IKEA. Essa luz, essa luminária também. Esses daqui são desenhos que... esse aqui sou eu, que o Henry me pintou há um tempinho atrás. Isso aqui é de um artista que a gente encontrou lá em Porto, na nossa viagem que a gente fez esse ano ainda. E deixo a arroba dele aí pra vocês. Ele é incrível, muito fofinho. Eu tenho adorado pendurar cerâmicas recentemente na minha casa. E aqui é onde a gente tem um cantinho de Wi-Fi, de plantas, decorações também, mas também o nosso telefone e tudo mais. Vamos então agora para nossa conversinha de valores, contextos, pontos positivos e negativos de morar aqui. Para contextualizar vocês, a gente mora numa Genossenschaft. Se vocês não sabem o que é uma Genossenschaft, pesquisem, vale a pena conhecer esse conceito, mas é uma sociedade, uma associação, como se fosse uma cooperativa. E aí você só consegue entrar nela, inclusive, pelo menos nessa, que é a que eu estou hoje morando, se você for uma família, se você já for membro. Porque os meus sogros já moram em um, o Henry fez a dele, e aí a gente mora aqui hoje. É um lugar onde você tem preços variáveis, então você também tem apartamentos novos e caros e bons, mas você também tem alguns mais em conta, eu diria. E esse daqui é um que é o exemplo disso. A gente mora em Spandau, a gente não mora no centro de Berlim. A gente ama morar aqui, a gente ama morar mais afastado, a gente tem ótimas conexões de trem, muita natureza, muita água, uma floresta por perto. E as coisas estão mudando e crescendo com muita rapidez nos últimos 4 anos que a gente mora aqui. A gente vê Spandau crescendo bastante. Oi, filha. E basicamente, nessas Genossenschaft, é muito mais legal esse senso de comunidade. Por exemplo, todo dia eles se encontram. Eu não faço isso, não participo, nunca fui, mas idosos, assim, que moram nessas cooperativas, eles sempre estão participando. Tem a noite do xadrez, encontrar para falar sobre pets. Então, você tem algumas iniciativas assim, tem alguém que cuida da casa, do jardim, e você acaba criando um senso de comunidade um pouco maior. Você paga para entrar, eu lembro que a gente pagou em torno de 1.000 euros, assim, mas todo ano você recebe, como se fosse num investimento mesmo, uns 30 euros em retorno, assim. Todo ano você recebe o lucro, assim, do que depende do ano, depende dos gastos e tudo mais, mas você acaba recebendo esse valor de volta. Esse daqui foi o primeiro apartamento que o Henry visitou. A gente tava procurando apartamento, a gente ainda tava antes de se casar e antes de eu vir para a Alemanha olhando apartamentos lá em 2022. E ele achou esse daqui, ele entrou para essa iniciativa, para essa associação, e esse foi o primeiro que ele visitou junto com várias outras pessoas. E ele visitou com a minha sogra também. A gente acha que a minha sogra tem um dedinho em influenciar a mulher e falar assim: ah, meu filho tá procurando. A mulher também tinha um filho, e aí acho que deu certo por isso. E por a gente morar no térreo. Eu sinto que os alemães não gostam de morar no térreo, eles acham perigoso. Enfim, tem vários fatores que, por milagres aí, a gente conseguiu esse apartamento. E aí a gente, enfim, já tava pagando sem nem morar nele, porque o Henry foi pro Brasil depois que a gente veio e se casou, então ele ficou meio assim, sendo renovado, sanitizado, digamos assim. E a gente pagava antes uns 450, hoje a gente paga uns 480 euros. É um apartamento de uns 50 metros quadrados, que tem um quarto, que tem tudo que a gente precisa atualmente. Somos 2 pessoas com 2 gatas, e é um apartamento que nos serve muito bem, até hoje, inclusive, por um valor, assim, muito em conta, porque afinal de contas é Berlim, a gente mora com muita qualidade. A localização, o tamanho, tudo isso a gente acha coerente. Agora, pontos negativos, porque apesar da gente gostar muito de morar aqui e é um valor coerente e tudo isso, tem algumas coisas que a gente não gosta mais nesse apartamento e que sempre foram uma questão. A gente se mudou pra cá e tinha um cheiro muito forte de fumaça, de cigarro. E esse cheiro demorou muito pra sair, e até hoje, se a gente não abrir muito assim as janelas, vai feder de novo. Mas, em geral, é um apartamento e um prédio, assim, muito, muito antigo, que você não pode mudar, que você não pode reformar, porque ele é fundado, assim, ele é tombado como patrimônio. Então, não tem como a gente trocar janelas, não tem como trocar, enfim, o porão, colocar uma porta automática, tudo isso, assim, até essa redinha de gatos, muitas coisas não dá pra gente fazer, pra fazer precisa comunicar.
E aí acaba que é um apartamento de estrutura, assim, muito frágil. Acaba que o chão, ele sempre faz barulho, acaba que, enfim, detalhes como a nossa janela tá toda acabada, mofa, ou ela estraga, enfim, acaba deixando a gente um pouco mais insatisfeitos por questão de ser antigo, por questão de barulho, de cheiro, de desgastes assim, porque ele de fato é muito velho. Fora isso, a gente não gosta dos barulhos, a gente escuta muito os nossos vizinhos. Aqui é um vizinho mais de idade, então eles falam muito alto com ele. O vizinho de cima, ele tem problemas com álcool, então ele também é muito barulhento. E esses são alguns dos fatores que a gente também não gosta de morar nesse exato lugar. Mas a gente espera um dia ter um lugar maior, simplesmente para a gente poder ter um cantinho de criação e de escritório que caiba mais e acomode mais a gente. A gente também gostaria muito de um dia ter uma varanda, ter uma sacada, um lugar ao ar livre, quem sabe, assim, um quintal. Então a gente tem realmente procurado esses últimos anos, assim, e meses, muito novos lugares, novos apartamentos. A gente tem pensado em casa, pensado em apartamento maior. A gente gosta muito do bairro onde a gente mora. A gente ainda pretende morar em Berlim, inclusive. E, enfim, só que não sabemos o que o futuro vai trazer. Também não temos pressa, mas estamos olhando, estamos aí mentalizando coisas boas e um lugar bom. Para mim, casa é algo muito importante. Me sentir segura, me sentir em casa. Eu acho que a limpeza, a decoração, tudo isso são coisas muito criativas e muito de pertencimento, principalmente para mim que me mudei para a Alemanha e revisitei o que significa casa, o que significa família e pertencimento para mim. Então, é muito sagrado, é muito importante para mim. E é muito importante para mim compartilhar isso com vocês também, que eu acho que agora fica mais esse lugar de bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu mundinho. Tem esse lugar de aconchego, de proteção, de tudo pode estar acontecendo no mundo lá fora, mas em casa a gente tem esse poder de construir e criar o que a gente quer criar, criar um lar. Acho que é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui, por terem, enfim, estado comigo nesse tour da minha casa. Comentem se vocês quiserem, enfim, saber de mais alguma coisa que eu não comentei, alguma dúvida, alguma pergunta. E se quiserem um tour só do nosso setup, só do nosso workspace, comentem também que a gente pode fazer. Espero que, enfim, tenha sido gostosinho. Eu adoro ver tour da casa das pessoas, eu amo, amo mesmo. Então eu falei, vamos fazer um dia um. Finalmente saiu. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima!